E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui cobrindo o maior evento de tecnologia e inovação do Norte-Nordeste, o Sebrae, o Ceará Tech Summit e a Feira do Empreendedor, que retoma aqui a Fortaleza depois de quase uma década, né? Mais de uma Mais década. de uma década. Estou aqui com o Silvio Moreira, que é gerente do Sebrae Ceará, para falar sobre inovação, sobre tecnologia e sobre como que a gente desengancha um dinheiro aí para essa galera que está produzindo conhecimento no Ceará. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Realmente a gente está aqui no maior evento de inovação e empreendedorismo. O último que nós fizemos em Fortaleza foi em 2014. Massa. Já fazem 11 anos É, nesse mesmo centro de eventos. Só que hoje a gente está dobrando, né, que utilizando todo o bacana. espaço do centro de eventos, uns 27 mil metros quadrados aqui. Perfeito. E aqui, Silvio, tem um negócio super bacana, super diferente, uma inovação também no Brasil, que você une quem está produzindo conhecimento, quem está produzindo tecnologia, com quem tem o problema. Do outro lado, inclusive fisicamente, né? Nós temos mais de 300 startups aqui e nós temos empreendedores interessados em tecnologia. Qual o impacto que isso pode ter também antes da gente começar de vez aqui a nossa conversa? Isso é muito emblemático, né? Porque se você olhar a própria estrutura, como foi pensado os dois eventos, eles se conectam por meio de um túnel. De um Uhum, lado, você tem os negócios ditos como tradicionais, uhum. né? Os negócios tradicionais na feira do empreendedor, que precisam de inovação para que ele possa se manter competitivo e se manter sustentável. Do outro lado, nós temos o Ceará Tech Summit, Uhum. exatamente com as startups, com as empresas que desenvolvem essas soluções Massa. inovadoras, que aí o túnel as conecta, né? Ou seja, juntar a fome com a vontade de comer. Quem tem a solução e quem precisa da solução está conversando, interagindo, e a inovação, ela realmente ela só faz sentido se ela puder fazer com que as empresas se tornem mais competitivas. Perfeito, Então perfeito. esse é o grande objetivo, o grande propósito de ter os dois eventos conectados. Perfeito. Silvio, quando a gente fala de inovação, de tecnologia, às vezes pode parecer uma conversa um pouco abstrata, mas ela não tem nada de abstrata. Ela é prática, ela transforma vidas, ela muda a realidade das regiões e você, como representante do Sebrae, sabe muito bem disso, porque o Sebrae está nos territórios, está transformando os territórios e está conversando com quem transforma os territórios. E aí, quando a gente vai para esse conceito, deixa ele menos abstrato e mais prático, que a gente vai vendo os setores que mais empregam aqui no Ceará, a gente tem a indústria despontando. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa parceria do Sebrae com a FIEC, né, a Federação das Indústrias aqui do estado do Ceará, e o que isso traz de bom para quem está lá na ponta com um problema na mão. Bom, a parceria do Sebrae e da Federação das Indústrias ela é muito forte. Ela já tem mais de uma década aí. Nós temos projetos realizados de forma conjunta, as duas entidades, projetos grandes, né? Projetos que de fato eles transformam. Nós temos no Sebrae basicamente duas linhas de atuação. A linha do atendimento, atendimento pontual, aquele cliente que nos procura para resolver uma situação pontual, uma questão na área financeira Uhum, ou uma questão na área de marketing. E nós temos os projetos que nós denominamos de projetos estruturados uhum, ou perfeito. estruturantes, que são aqueles projetos que visam transformar as empresas de determinado setor ou determinado segmento. Então, na indústria, nós temos isso muito forte através da FIEC. A FIEC hoje ela representa aí algo em torno de 19 mil, quase 20 mil indústrias. O próprio presidente Ricardo Cavalcante, na abertura aqui da Feira do Empreendedor, deu esse dado e confirmou que mais de 70% das indústrias cearenses elas são de micro e pequeno portes, que é o cliente do Sebrae. É esse cliente que precisa desse apoio, que precisa da consultoria, precisa da capacitação e precisa receber isso de forma subsidiada. Perfeito. Porque, via de regra, consultoria é caro, né? Uhum. Serviços de consultoria especializados para determinados segmentos, determinadas temáticas, eles são caros. Você acredita que esse é o principal entrave hoje, é o principal problema das pequenas e médias empresas? É um dos Indústrias, entraves. né, no caso. É um dos entraves, né? De todos os setores, né? Porque imagine, você tem ali já um recurso que é reduzido para poder investir na operação da empresa, mas você precisa inovar. Se você não inovar, você fica para trás. Uhum. Para você inovar, você precisa contratar gente especializada. Sim. E isso vem através da consultoria. Se você tiver uma entidade ou duas entidades, como é aqui o caso,
que subsidiam esse acesso, você já consegue direcionar esse recurso que você gastaria, por exemplo, com a contratação de uma consultoria, para infraestrutura, para mão de obra, para outras questões da operação do negócio. Então, isso é muito válido, seja no serviço, seja no comércio e seja na indústria, que é o nosso objetivo aqui da nossa conversa. O mercado, ele foi se aperfeiçoando muito com o tempo, foi se tornando mais técnico, e aí a competitividade vai lá para cima, não tem como ficar muito para trás. O Ceará, ele tem alguns segmentos importantes nesse setor. Eu queria que você falasse como que as pequenas e médias indústrias foram se adaptando a essa nova realidade, qual é o passo que o Sebrae entra juntamente com a FIEC, né? Como é essa introdução de fato nesses negócios? Bom, realmente sim, hoje essa questão da competitividade, que é global, né? Hoje as empresas, elas competem em nível global com Sim. outras de qualquer parte do mundo. Então, para ela se manter competitiva, ela precisa estar ligada, conectada direto com o que está acontecendo, com o que há de mais moderno, com o que há de tendência. Por exemplo, setor da moda. O setor da moda precisa estar muito ligado com tendências, porque a moda ela é muito rápida, né? Então ele precisa rapidamente definir, planejar, realizar a sua operação e ir para a parte de vendas, né? Então, na moda é muito emblemático, né? Então, assim, E o da moda, perdão te interromper, o da moda você tem um negócio chamado... Eu não vou falar que é a China, porque não é só a China, né? Mas o mercado asiático, que é muito feroz, né? E aí tem um impacto direto também na indústria brasileira. O Ceará é um dos estados que mais contribui com esse setor. E aí é difícil também, não é uma situação fácil, né? Como é lá na ponta, eu estou interessado assim, lá na ponta, como é que é essa conversa com quem tem essa indústria, como é que ele percebe essa dificuldade primeiro, obviamente no dia a dia, né? Mas que ele dê esse segundo passo também. É interessante essa questão da aproximação da parceria com uma federação da indústria, por exemplo, porque lá são 40 sindicatos que fazem parte, que compõem a estrutura da federação. Então, esses sindicatos, eles são muito pulverizados. Você tem o sindicato da construção civil, o sindicato da moda, o sindicato dos móveis, né, o sindicato da panificação. Cada sindicato desse ele tem demandas que são muito específicas. Então, para que a gente possa construir uma estratégia de atuação para determinados segmentos, nós precisamos primeiro conversar com os empresários do segmento. Então, qualquer projeto nosso hoje no Sebrae, seja com a FIEC, seja com a Federação da Agricultura, seja na área do turismo, a primeira coisa que a gente faz é levantar quais são as dores daquele setor e daquele segmento. A partir daí, nós montamos toda uma estratégia que pode conter capacitação, consultorias individualizadas, ações de mercado. O Sebrae, ele promove, por exemplo, ajuda a promover o acesso dessas empresas em feiras nacionais, feiras internacionais. Nós, por exemplo, levamos esse ano para a Colômbia empresários do segmento de calçados lá do Cariri, que desejam ter relações comerciais lá com esse país. Então, nós chegamos até esse nível também de direcionar ações voltadas para acessar novos mercados. Mas para acessar novos mercados, muitas vezes você tem que fazer um trabalho anterior, um trabalho de base, melhorar o produto, melhorar o marketing, né? Melhorar algumas questões estruturais dos negócios, acessar crédito, ajudar a acessar crédito. Então, tudo isso aí pode estar contido dentro de um projeto de apoio ao segmento da indústria. Quando você fala dessa organização, é tão importante você ter uma entidade, né, um conjunto de entidades que cheguem junto, né, que cheguem junto com você. Isso. E aí a gente vê agora, por exemplo, a questão do tarifaço, que atingiu todo mundo no Brasil, tarifaço dos Estados Unidos, né? Obviamente não é só a indústria que é atingida, mas a indústria também, né? Como que o Sebrae, nesses momentos de crise, juntamente com as entidades parceiras, nesse caso aqui a FIEC, como que ela se organiza para se adaptar num tempo muito ágil também aos problemas que vão surgindo? O próprio Sebrae Nacional, ele puxou muito isso aí com várias iniciativas. Uma ação interessante foi no segmento da apicultura, no segmento da produção de mel. E um dos nossos principais compradores, talvez o maior comprador, o principal comprador, são os Estados Unidos. E aí o próprio Sebrae Nacional começou a visualizar
outras oportunidades com outros países. Nós também temos o nosso hall de parceiros, a Apex, que é o órgão, né, dentro do Brasil que é responsável pela promoção das exportações. Hoje, o Sebrae Ceará, ele opera o PAYEX, que é o programa de apoio à exportação da Apex. Então, através dessa relação, nós conseguimos identificar mercados em potencial para que a gente possa redirecionar essa produção. Claro que toda a cadeia de valor sofre, mas a indústria, ela é o principal atingido. A indústria e o agronegócio, principalmente, né? Elas são os principais atingidos quando você tem, assim, esse problema que teve com o tarifaço. E aí, rapidamente, a gente tenta se organizar, conversar com o setor, redirecionar a estratégia, visualizar outras parcerias para que a gente faça com que o setor sinta menos essas dores aí por conta dessa questão. No caso aqui do Ceará, quais os países identificados? A gente tem uma boa relação com Portugal, por exemplo, já econômica. China, né, tá estreitando ainda mais esse laço, mas tem algum outro país, outro segmento que você possa detalhar? Principalmente o europeu, né? Alguns países da Europa, né? Ali Portugal, Itália, Espanha, França, né? Para que a gente possa redirecionar isso. Então, isso foi muito forte com o mel de abelha, né? Aqui no Piauí também, estados do Nordeste como um todo, que sofreram muito essa questão do tarifaço, né? No caso do mel especificamente, até o próprio governo do estado anunciou a compra, né? Uma compra volumosa do mel para a merenda escolar. Então, é realmente se reinventar e conseguir distribuir esses pensar produtos, novas alternativas e se preparar para elas, né? Uma coisa é eu colocar mel na merenda escolar. Outra coisa é eu exportar, né? Diferente, é muito diferente, né? Uma coisa da outra, né? Perfeito. Silvio, a gente está num momento nacional discutindo a indústria 4.0, né? Você tem a indústria 3.0, começa ali na década de 70, e agora a gente está nessa transição, que é uma transição mais tecnológica. Se você for pegar o Nova Indústria Brasil, que é o programa do governo federal, é um investimento de 300 bilhões até ano que vem. Então, assim, é um volume realmente considerado e que dá mais tecnologia, pensa nesse braço da sustentabilidade, pensa nesse braço da inovação para a indústria brasileira. Como que você vê esse movimento aqui no Ceará, né, e o que a gente pode avançar ainda nesse sentido? A indústria, ela precisa muito de produtividade. Então, essa questão da indústria 3.0, agora migrando para 4.0, ela vem muito para poder ter ganhos de produtividade. Investir em automação, inteligência artificial, melhoria de processos, né? Através de uma parceria com a própria federação, com o Senai, isso em nível nacional. Nós temos um hall de consultorias dentro do programa Brasil Mais Produtivo, onde nós levamos consultoria gratuita de melhoria de produtividade para milhares de indústrias em todo o país. Né? Isso de forma gratuita. Consultorias como o Lean. Né? Então, o Lean, por exemplo, dentro de uma produção industrial, ele consegue baratear em até 30% o custo de produção, com pequenas modificações em processos. Então, isso é muito importante, para que a gente reduza custo, mantenha ou amplie faturamento e melhore a produtividade das nossas indústrias. Né? A produtividade, em geral, brasileira, ela ainda é baixa. Então, iniciativas como essa, elas são importantíssimas para que a gente possa cada vez mais melhorar a produtividade da nossa indústria. Perfeito. E o Sebrae, ele tem um ponto que é fundamental quando está detalhando produtividade, inovação, que é não deixar o ser humano de lado, né? Claro, a pessoa. Isso. A pessoa é importante. E aí teve determinado momento que pareceu que ia vir um robô do futuro, ia pegar o emprego da pessoa, e enfim, ter esse quadro mais apocalíptico que não se concretiza e é muito pouco real também. Mas qual a importância desse debate, do debate da inclusão, do debate de você... as mulheres estão começando a abrir mais indústrias, né? Você tem as chamadas minorias, que não são minorias, né? Às vezes são grupos subrepresentados de alguma forma, e que estão encontrando também nesse movimento um passo importante para empreender, para inovar, para conquistar renda. Qual a importância desse debate também? A gente está até com vários espaços nessa linha aqui na Feira do Empreendedor.
Nós temos um espaço, por exemplo, que é o espaço plural. Sim. Dentro do espaço plural está essa questão dos grupos subrepresentados e lá se fala muito do empreendedorismo feminino. Perfeito. Então as mulheres são cada vez mais protagonistas em todos os setores. Setor de serviço nem se fala, mas no setor da indústria isso tem crescido muito. E nós temos um outro espaço que é o da sustentabilidade. E aí tem 3 palavrinhas que têm sido muito comentadas em nível mundial, que é o ESG. A questão do ambiental, do social e da governança. Sim. Como as empresas, né, industriais, não só as médias e grandes, mas as pequenas também, e a cadeia de valor que está ao entorno dela, consegue implementar essas práticas. Isso já é uma demanda, uma exigência que é mundial do mercado financeiro, dos grandes compradores, dos grandes players, né, da economia mundial. Então, essa questão do ESG, a gente está aqui debatendo de maneira muito forte na feira. Hoje mesmo já tivemos palestra lá do Espaço da Sustentabilidade falando de ESG e vamos ter todos os dias essas discussões. Então, são pautas que são super importantes para que a gente possa, né, não só trazer a inteligência artificial, a inovação, a tecnologia, a automação, mas que a gente possa sempre respeitar o ser humano e colocar ele no centro em qualquer atividade e na indústria também. Quando a gente pega a Nova Indústria Brasil, que é esse programa do governo federal, o planejamento eu falei 300 bilhões até 2026, mas o planejamento mesmo é até 2033. Então é um programa mesmo a longo prazo que vai ser pensado. Quando você vai ver os eixos, é mais produtivo, mais digital, mais exportador e mais verde. Que é justamente isso. Então é uma mudança de conceito, né, desse setor industrial que acaba indo para outros setores também. Se a gente pudesse fazer um exercício agora de futurologia, né, olhando lá para frente, como é que você imagina esse segmento no Ceará daqui a 10 anos? Essa é a pergunta de milhões. Verdadeira pergunta de milhões. Bom, eu acredito muito no potencial de inovação da nossa indústria. Eu penso que nós vamos ter uma indústria cada vez mais forte, cada vez mais inovadora, nesses pilares aí, né? Ela vai estar cada vez mais sustentável, porque essa questão da sustentabilidade é algo que é uma exigência mundial, não é modismo, né, como muita gente fala, mas de fato os consumidores estão mais conscientes, né, dessa questão da sustentabilidade, então é uma tendência que é cada vez mais forte. Essa questão da produtividade, e para que eu possa ser mais produtivo, eu preciso investir em automação, eu preciso investir em tecnologia, em novos equipamentos, em novas formas de produzir, de fabricar, né? E tudo isso vai fazer com que eu me torne mais competitivo, que é o que a gente quer de fato. Nós queremos que as nossas empresas, independente do segmento delas, seja no turismo, seja no varejo, fala muito de varejo digital, né? E seja na indústria, que elas se tornem cada vez mais competitivas. Então, num exercício de análise de cenários futuros, eu penso que com todo esse movimento de parcerias institucionais, SEBRAE, FIEC, governo federal, governo do estado, Apex, a gente tem uma indústria cada vez mais competitiva. Esse não é só o nosso sonho, mas é também o nosso propósito, né? Não só torçamos que seja, como eu acho que o pessoal tem uma galera aí se movimentando para isso se tornar realidade. E é o propósito dessa feira, né? O grande propósito hoje do SEBRAE, ao realizar uma feira do empreendedor desse tamanho, é fazer com que o Ceará ele se torne cada vez mais empreendedor. E o que é um Ceará mais empreendedor? É um Ceará mais produtivo, é um Ceará mais sustentável, um Ceará mais inovador, um Ceará mais competitivo. Perfeito. Silvio, quero te agradecer pela oportunidade de entrevistar. Eu sei que a feira está movimentada, está corrida. É o primeiro dia, a gente está aqui quarta, quinta e sexta. O Opinião CE está cobrindo integralmente a feira, as duas feiras, né? O Ceará Tech Summit e a Feira do Empreendedor. Então, obrigado por ter tirado um tempinho para conversar aqui com a gente. A gente é que agradece a oportunidade. Temos mais de 55 mil pessoas inscritas já nos 2 eventos e a gente espera contribuir de forma muito valiosa aqui para quem vier ao evento, quem puder acompanhar, trazer todo esse conhecimento que os nossos parceiros, palestrantes, convidados estão trazendo aqui para esse grandioso evento do estado do Ceará. Perfeito, brigadão. Quero te agradecer também pela audiência, pela parceria, lembrando que a repercussão completa dessa conversa você acompanha nas nossas redes sociais e no nosso
portal de notícias também aqui do Opinião CE. Como falei, a gente está cobrindo a feira completa. Então fica ligado aqui com a gente que vem muita coisa boa por aí.